aquilo era um sinal que vinha do seu Criador. Né? Que vinha do seu Criador. Então, Deus ensina essas coisas através do sábado, que precisava haver um descanso. E foi colocado como sinal entre Deus e o povo de Israel. Deus ensina que é necessário que paremos para descansar. É a primeira coisa que Ele nos ensina aqui. Né? Perdi o versículo aqui. No versículo 15. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, diz o Senhor. Ou seja, nenhum trabalho, nenhuma atividade física nesse sentido no dia do sábado. E se você for vasculhar a lei, você vai ver outras coisas que eles não podiam fazer no sábado. Tinha distâncias determinadas que eles não podiam fazer naquele dia. Né? Na sua casa não podia acender fogueira, né, para mexer com comida, tinha que ser feito no dia anterior. Quando o povo de Israel estava no deserto e colhendo maná, também eles não podiam colher maná no dia de sábado. Por isso era que eles deviam juntar na sexta-feira. Então Deus queria que eles não trabalhassem no sábado. E se não fosse assim? Né? E se não for assim? As preocupações do homem com a vida, a sua cobiça, a sua ganância, nos levariam ao desgaste, a perder a nossa saúde, a morte até. E muitos fazem isso no nosso dia. Pessoas que vivem para o trabalho, que vivem em função da sua ganância, da sua cobiça, porque isso que o trabalho é hoje. O meio de você enriquecer. Né? Mas Deus olha o trabalho de uma outra maneira. E Deus diz que deve haver um limite para o trabalho. Isso que nós entendemos. Mas será que Deus está preocupado somente com nossa saúde? Com nossa parte física? Né? Que nós não nos esgotemos? É claro que quando a gente olha para a lei, a gente vai ver outras preocupações de Deus. Para que os filhos de Israel não abusassem dos seus escravos, não abusassem também dos seus animais. Então isso você vai ver na lei também. Então Deus também fazendo aí uma provisão para que o homem, por causa do seu pecado, por causa da sua ganância, da sua cobiça, não viesse a destruir a si mesmo, destruir a sua saúde e ainda assim a saúde dos outros, dos servos, dos empregados, dos animais, né? E que movido aí pela sua ganância, talvez, pelo seu estresse, pela sua falta de fé, viesse a cruzar a sua vida no trabalho. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então Deus resolve e chama a atenção dos homens para pôr um ponto aí. Não, 6 dias. No 7º haverá descanso. Mas não é somente a parte física. Não é somente isso que Deus tem aí para nós. Não é somente preocupado com a nossa saúde que Deus está. Preste atenção. No versículo 16, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o nas suas gerações, por aliança perpétua. Lembra lá no versículo 2 de Gênesis que nós lemos, capítulo 2, e Deus o santificou, né? Deus o santificou aqui no versículo, tem um outro termo aqui que eu perdi, aqui, versículo 14, portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Você sabe qual é o significado da palavra santo? Lembra? Separado, dedicado, consagrado. O sábado deveria ser uma coisa dedicada do povo de Israel para Deus. Então o sábado não era somente um dia de descanso, um dia para você não trabalhar, um dia para você tirar folga dos seus afazeres. Era um dia para ser celebrado a Deus. Era um dia para ser dedicado a Deus.
Era um dia onde você pararia com a sua correria, com a sua preocupação com as coisas materiais, com as coisas dessa vida, e onde você dedicaria tempo e força e concentração para outras coisas. E essas coisas seriam Deus. Seriam Deus. Porém, Deus não tinha, então, somente o nosso lado físico, a nossa saúde e o nosso bem-estar em vista. Deus também estava preocupado com a vida espiritual do seu povo. Deus estabeleceu um dia para que seu povo deixasse de lado seus afazeres, para meditarem nas coisas de cima, nas coisas de Deus, para que tivessem comunhão com Ele. Na verdade, esse aqui que é o ponto principal de toda essa história do sábado. Desde o começo, quando Deus não precisava ter descansado, Deus não precisa de descanso, mas mesmo assim Ele estabeleceu um dia e o chamou de santo, e o santificou, e o consagrou, e passa isso para o seu povo, na lei do seu povo, para que esse povo então observasse esse princípio e tirasse então esse dia para estarem se dedicando a Deus. É isso que o sábado é. É isso que o sábado passa para nós. O sábado ele foi estabelecido para o povo de Israel na forma de lei. Entrou como lei, entrou como mandamento, como regra. E vocês viram aqui como o texto fala, não é? Aquele que fosse pego trabalhando no sábado, o que acontecia? Era lei. Por que nós transformamos coisas em lei? Por que os homens fazem isso? Por que nós transformamos coisas em lei? Por que nós matar é proibido por lei? Não é somente só errado, né? Mas é proibido por lei. Para proteger o valor da vida. Na verdade, quando nós entendemos e olhamos com mais cuidado, de onde vem a pena de morte? Veio de Deus. Foi Deus que instituiu a pena de morte. Quando Deus diz, se matares, morrerás. Para que Deus fez isso? Porque Deus tem prazer em ver a morte e o sofrimento? Não, mas para mostrar que a vida é importante. Esse é porque as coisas viram lei. Para você mostrar que aquele princípio é muito importante. Que não é brincadeira. Que tem muito valor. Que tem muita significância naquele princípio. É a mesma coisa do sábado. Deus coloca o sábado como lei por isso. E se não fosse lei, o que acontece? Se de repente hoje nós mudássemos a lei, o sinal vermelho não é mais parada obrigatória, facultativa, o que acontece? Porque senão nós passamos por cima. Porque o homem passa por cima, exatamente por isso que Deus colocou esse princípio como lei. Porque senão nós, ser humano, caído da graça de Deus, danificado pelo pecado, simplesmente nós passaríamos por cima dos princípios. Quando Deus escolhe Israel, Deus tem a intenção de que aquele povo fosse o porta-voz de Deus. Então, quando eles olhassem para o povo de Israel, eles tinham que ver a Deus. Essa que era a intenção. Eles tinham que ver justiça, eles tinham que ver retidão, eles tinham que ver valores morais, eles tinham que ver a verdade no povo de Israel. Essa é a intenção de Deus. Por isso que Deus coloca as coisas na forma de lei para Israel. É claro que não é esse só o único objetivo da lei, mas esse é um deles. Mostrar ensinamentos, princípios que são importantes para Deus. Ensinamentos para os homens que são importantes. Né? Então, o sábado foi estabelecido para o povo de Israel na forma de lei. Por quê?
para proteger o ensinamento que o sábado traz. Né? Aquele fundo espiritual que vem no sábado para protegê-lo, para que os homens não simplesmente passem por cima dele sem prestarem atenção. Então aquilo ali foi colocado como uma placa vermelha de pare. Por que a placa é vermelha, exatamente vermelha? Para chamar sua atenção. Para chamar sua atenção. Para que de longe você veja, opa, é algo importante. É importante que eu pare ali. Eu devo parar ali. Aquela placa me avisa de que se eu não observar aquela placa, se eu não parar naquela esquina, talvez algo grave aconteça. Por isso que Deus coloca como lei, para que o povo de Israel prestasse atenção que aquilo era uma coisa importante, que havia um significado importante por trás daquela lei, um ensinamento. Né? Tem outro propósito também, para enfatizar a importância daquele dia, daquele ensinamento. Né? Essa é uma outra razão. Por que matar é errado? Porque matar não é errado porque é proibido por lei. É proibido por lei porque matar é errado. Então, a lei, ela enfatiza um valor. Ela enfatiza a verdade. Essa é outra razão pelo que Deus coloca como lei. Pelo número de vezes que Deus mencionou esse mandamento ao seu povo, percebemos a importância do mesmo. Eu dei uma rápida olhada e eu queria ler pelo menos alguns textos com vocês, não todos. Êxodo, capítulo 16, 29. Êxodo, capítulo 16, 29. Se você não achar, não der tempo, não tem problema. Lembrai-vos de que o Senhor vos deu o sábado, por isso Ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Isso foi durante a travessia do deserto. Né? Êxodo 23, 12. Êxodo 23, 12. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Êxodo 34, 21. Seis dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Ou seja, na colheita ou no plantio. Né? Então esses são apenas alguns versículos. Eu achei, olha quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso só em Êxodo, Levítico, Deuteronômio. E também achei em Isaías, Neemias também fala isso. Marcos, no Evangelho, também fala isso. Hebreus, capítulo 4, também fala sobre o sábado. Quando a gente enfatiza para os nossos filhos, para eles arrumarem as suas camas de manhã, por que a gente faz isso? Por quê? A gente simplesmente deixa para lá, não fala nada, ou o quê? Quando eles não se comportam como a gente acha que se deve se comportar na mesa, a gente deixa passar batido ou não? O que a gente faz? O que a gente faz, gente? A gente corrige, a gente fala. Né? E enquanto não aprender, o que a gente faz? Fala de novo, e de novo, e de novo. Por que a gente fala? A gente fala porque é importante.